Muitas pessoas estão aprisionadas, muitas aprisionadas a comportamentos tóxicos que destroem suas vidas. Muitas pessoas estão aprisionadas às emoções. É amor demais, é paixão demais, é sofrimento demais, com mágoa, com ira. Muitas pessoas violentas não controlam seu próprio comportamento. Muitas pessoas não têm domínio próprio, né? Muitas pessoas presas espiritualmente, porque lhes falta conhecimento. Então, quando você não tem conhecimento da palavra de Deus e não coloca a palavra de Deus em prática, você passa a acreditar que o diabo tem muito mais poder do que Deus. Então, você teme mais ao diabo do que ao próprio Deus. E isso colabora para que nós sejamos a causa de tudo que nos acontece, ou de pelo menos 90% do que nos afeta. Nós queremos vencer o outro, mas precisamos vencer a nós mesmos, os nossos pensamentos. Precisamos vencer o nosso comportamento tóxico. Temos condições para isso? Temos. Temos sim. Deus nos fortaleceu, nos criou para que sejamos cabeça e não cauda. Jó, no capítulo 1, a partir do verso 6, diz que quando os servidores celestiais, os anjos, né, se apresentaram na presença de Deus, o Satanás estava entre eles e Deus perguntou: por onde você andava? E ele disse: eu estava por aqui, por ali, na terra. Então você viu meu servo Jó, um homem íntegro, como ele não há, temente. E aí o diabo diz: será que ele não teme por interesse próprio? Bingo, né? Satanás conhecia o comportamento de Jó. No capítulo 1 ainda, a partir do verso 4, a Bíblia diz que os filhos de Jó davam banquetes, convidavam as irmãs. E quando terminava a rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada, oferecia sacrifícios em favor de cada um dos filhos para purificá-los. E Jó sempre fazia isso porque ele pensava que os filhos poderiam ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Então veja como ele temia. Ele foi a causa da sua própria queda. Capítulo 3, verso 24, 25 e 26 de Jó diz: em vez de comer, eu choro. Os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia me aconteceu. O que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Gente, pensamentos acelerados trazem paz? Não. Medo traz paz? Não. Angústia traz paz? Não. Inquietação. Quando você confia em Deus, você descansa. Não somos perfeitos, erramos diariamente, cometemos pecados. Se arrependeu, deixou de cometê-los, viva em paz. Se a própria palavra de Deus diz que dos nossos pecados ele não se lembra mais, nós ficamos remoendo as coisas. Veja, ele pensava que, olha, será que meu filho pensou alguma coisa que ofendeu a Deus? E o medo de Deus, né, soltar o chicote? Eu estava conversando outro dia com o professor de hebraico, o Fábio Rodrigues, e a gente falava sobre Jó. Jó foi a causa da sua queda. Porque a sua confiança... Lembra de Pedro? Andava com Jesus, mas né, de longe. O Deus de amor, né, é Deus de justiça? É. Por isso hoje a palavra diz, né, que cada um vai dar conta de si no dia do juízo. Senão Deus não seria justo. Porque ele está avisando, você faz se quiser. Eu tenho livre-arbítrio. Não, você desobedece, querido. Ou obedece ou desobedece. Se você desobedece, arque com as consequências. Ele não é injusto quando ele diz isso. E também não é injusto fazendo todo mundo pagar pelo mal que você cometeu, ou que eu cometi. Entenda. Nós somos responsáveis
por nossa própria destruição. Por isso nós temos que ler diariamente a palavra, praticarmos para que vençamos a nós mesmos, não aos outros, não ao mundo. Em Mateus capítulo 16, já preguei sobre isso, acho que a partir do verso 38, Jesus estava com seus discípulos na cidade de Cesareia de Filipe. E ali Jesus pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Ah, o profeta, ou não sei quem. Ah, mas quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando Pedro diz isso, Jesus diz: isso não foi revelado, né, de qualquer maneira. O próprio Deus te revelou, Pedro. Então, Pedro, sobre essa certeza de que eu sou o Cristo, eu fundo a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o que você liga na terra é ligado no céu. O que você desliga da terra é desligado no céu. Leiam Mateus 16, a partir do verso 38. Já preguei sobre isso. E vi um documentário falando sobre arqueologia e estudiosos da Bíblia, mostrando que naquela região havia uma gruta, ali onde eles estavam, havia uma gruta onde era adorado um deus da mitologia, Deus Pan. Deus Pan, que dava origem a quê? A pânico. Atrocidades aconteciam ali. Então veja, olha que interessante. Jesus passa por ali, naquela região onde um Deus que causava dor, pânico. E Jesus diz: olha, arrebenta essas portas aí, traz de volta o que é teu. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem é a igreja? É o templo? Somos nós, queridos. Somos nós. Enquanto nós não nos conscientizarmos de que o poder está em nós, de que o poder habita em nós, continuaremos padecendo nesta terra, nos destruindo, nos amaldiçoando, nos aprisionando em emoções, em comportamentos que nos causarão perdas. Está em suas mãos. A libertação está em suas mãos. Fátima, mas eu não consigo. Tudo bem, ninguém é um super-herói, mas se conscientize disso, um passo de cada vez. Se for preciso, busque ajuda profissional. Em alguns tipos de vícios, por exemplo, é preciso auxílio psicológico, médico, nutricional, vício de pornografia, vício em comida e muitos vícios. Em questões que envolvem sentimentos, tristeza, mágoa, também precisa de ajuste nutricional. Às vezes alguma substância que está deficiente leva à ansiedade, à depressão. Precisa do apoio psicológico. Então veja, mas precisamos fortalecer também o quê? O espírito. Primeiro o espírito, emoções e o corpo. Faça atividade física, se alimente melhor. Espírito primeiro. Ah, mas eu não entendo a Bíblia. Leia, leia, leia. Isso vai ficar registrado na sua mente. Se aproximem de Deus e Ele se aproximará de vocês. E vocês vencerão todas as batalhas. Vencerão tudo aquilo que os aprisiona. Nem dá tempo orar, mas que o Senhor esteja com cada um de vocês. Deus abençoe.